para mim é extremamente motivante dar aulas porque posso participar de uma forma muito ativa no desenvolvimento de outras pessoas, criando-lhes apetência e gosto por determinadas matérias, no caso as matérias que eu leciono, e por outro lado também apetência e gosto por desenvolver novas ideias, ou seja, por um lado a compreensão das matérias, mas por outro lado também a perspectiva, a possibilidade de acrescentar valor. E, portanto, nessas duas componentes, na primeira seria o ensinar a pensar, o ensinar a desconstruir problemas que à partida parecem extraordinariamente complexos, mas que podem ser muito simplificados. E existe uma linha de raciocínio que os alunos, de alguma forma, podem aprender, apreender. E, por outro lado, ter a capacidade também de ver mais além, ou seja, criando novas soluções para os problemas já existentes ou para novos problemas e, portanto, assim, dessa forma, criando valor. Portanto, e suponho que devem ter sido sempre tidas em conta essas duas componentes. A maior parte do material nem foi preparado por mim, portanto, isto é um trabalho de várias pessoas, mas de qualquer forma os alunos têm sempre disponíveis, em todas as OCEs em que eu participo, os alunos têm sempre disponíveis todos os materiais necessários para conseguirem completar com sucesso, fazer com sucesso a OC, sempre. Todos os anos nós construímos, ou eu ou outros docentes, construímos sempre vários itens, não é? E em que pomos os guias de laboratório, aulas práticas, por vezes também nas aulas práticas surgem problemas que, por terem uma representação gráfica um pouco mais complicada, as tensões trifásicas, que às vezes é um bocadinho complicado desenhar no quadro, e que eu acabo por optar também por pôr a resolução parcial do problema na página da disciplina, às vezes testes de anos anteriores, nem em todas, mas às vezes costuma-se sempre ser posto o planeamento, ou seja, toda essa informação é disponibilizada no início do semestre na página da disciplina, sempre, e está disponível para todos os alunos. Portanto, o planeamento do semestre, com as aulas laboratórias, aulas práticas, isso é sempre disponibilizado no início do semestre. Todo este trabalho de docência é um trabalho que é um trabalho de várias equipas, ou seja, há várias pessoas que participam naturalmente na docência de várias cadeiras. E, portanto, existe já material que foi previamente preparado por outros docentes, dependendo das OCEs, mas por outros docentes da disciplina. Em algumas OCEs também participo de forma mais ativa na preparação do material. No entanto, em termos de preparação da aula, obviamente que utilizo esse material que já foi preparado anteriormente, e há sempre o cuidado, e deve haver sempre o cuidado de atualizar, de ir atualizando, de ir com pequenos incrementos todos os anos, ir atualizando o material que está disponibilizado pela OC. É preciso ter em conta que eu aqui tenho uma atividade docente, mas tenho atividade também de investigação. E essas duas atividades, por um lado, suportam-se uma à outra, mas por outro lado também se complementam. E nessa perspectiva, e o facto de eu estar a lecionar OCEs que são dentro da minha área de especialização, obviamente que isso é uma mais-valia, porque me permite ter uma visão mais generalizada e mais aprofundada dos temas que obviamente estou a expor em contexto de sala de aula e sobre os quais estou a falar aos alunos. Fazer parte da aula, por exemplo, terá de ser um pouco mais expositiva, mas depois dar um exemplo de aplicação, pedir ajuda aos alunos, isto é, perguntar se têm soluções, como é que se resolve o problema, ou seja, de algum lado fomentar a participação deles na aula para criar ali um ritmo diferente e com isso conseguir novamente captar a atenção deles.
Normalmente há o cuidado de, por exemplo, nas aulas de problemas, arranjar exemplos, e mesmo nas aulas de laboratório, arranjar exemplos de aplicação de determinado circuito que está a ser estudado. E, portanto, há sempre esse cuidado também para manter a motivação dos alunos. Eu julgo que é necessário ter sempre uma perspectiva muito construtiva relativamente às aulas e nessa perspectiva julgo que é sempre possível melhorar e apesar das das aulas muitas vezes já estarem a funcionar bem, julgo que é sempre possível melhorar, fazer melhor e obviamente que faça um esforço nesse sentido. Ao longo destes anos tenho verificado, enfim, que o que funciona bem são muitas vezes mostrar exemplos de aplicações práticas muito concretas que os alunos conhecem e que por vezes nem sabiam que aquele circuito específico que era aplicado, aquela montagem específica que era utilizada naquela aplicação. E, obviamente, também manter um material de apoio o mais atualizado possível para se manter mais apelativo para os alunos, não é? Mais atrativo. O que funciona talvez menos bem, exemplos teóricos, demasiado teóricos, sem uma aderência tão direta ou tão óbvia à realidade. Nesses casos, aquilo que eu tento fazer ver é que isto vai ser útil para resolver aquele problema, mas por vezes é difícil manter a aula os alunos tão interessados quando existe um exemplo demasiado teórico. Quando apresento uma determinada montagem, um determinado circuito, dizer, olha, isto é aplicado, por exemplo, no caso do inversor, é aplicado nos atuais sistemas de microgeração e isso é algo que os alunos olham logo para o conversor com outros olhos, porque é algo que está muito próximo deles. É um pouco difícil se houver diferenças muito grandes em termos de nível de conhecimento, é um pouco difícil conseguir, sem pôr em risco o normal ritmo da aula e, obviamente, a necessidade de cumprir o programa da UC, é um pouco difícil acompanhá-los todos em simultâneo em contexto de sala de aula. Obviamente que todas as dúvidas que forem surgindo ao longo da aula, eu incentivo os alunos a perguntarem. E às vezes são dúvidas que o aluno facilmente percebe a solução do problema e, portanto, consegue continuar a acompanhar a aula. E, portanto, faço uma primeira tentativa nesse sentido, ou seja, vejo se há uma dúvida que o aluno que facilmente pode ser ultrapassada, uma pequena barreira, se puder ser ultrapassada, ótimo. Se o aluno continua sem perceber, porque eu entretanto verifico que a dúvida é um bocadinho mais, não é aquela propriamente, mas é uma dúvida um pouco mais para trás, então aí nesse caso aquilo que costumo fazer é dizer ao aluno que no final da aula falarei com ele, ou então para falar comigo no horário de dúvidas e se for possível, obviamente tentarei tirar a dúvida e de modo a que ele consiga acompanhar o normal ritmo das aulas. Numa determinada aula, se vai falar sobre um determinado tema que é a continuação da aula anterior, então faço sempre, nos primeiros 2, 3 minutos da aula, um pequeno resumo da aula anterior para situar os alunos e para estabelecer um fio condutor para aquilo que vai ser feito a seguir. E sempre que possível também no final da aula digo isto vai ser muito útil, esta montagem especificamente vai ser muito útil porque para a semana vamos resolver um determinado problema em que isto vai ser utilizado. E acho que é importante fazê-lo.
Os horários de dúvidas estão sempre disponíveis na página da disciplina e que são sempre escrupulosamente cumpridos por mim, mas para além disso, muitas vezes existem incompatibilidades de horário, vários alunos, às vezes acontece, dizerem não posso ir a este horário de dúvidas porque tenho uma aula ao mesmo tempo, então nesse caso combina-se um novo horário sem qualquer problema, obviamente dentro da minha disponibilidade. E por vezes também por e-mail, muitas vezes pequenas dúvidas são facilmente esclarecidas por e-mail. Eu sempre me disponibilizei para tirar as dúvidas aos alunos e quando vejo, mesmo em contexto de sala de aula, que têm dúvidas talvez um pouco mais profundas, sou eu própria que lhes digo para me contactarem no horário de dúvidas. E, portanto, nessa perspectiva, os alunos sabem que, embora, por exemplo, este semestre, normalmente quando iam aos horários de dúvidas, tinham o cuidado de me avisar antes, mas não é necessário, porque o horário está lá e eu estou sempre disponível naquele horário. E quando, por exemplo, em vésperas de um teste, já aconteceu não estar disponível naquele horário de dúvidas, tenho o cuidado de pôr na página da disciplina que naquela hora especificamente não estou disponível, mas que irei estar disponível no outro dia. Portanto, isso aconteceu, por exemplo, este semestre. Nas aulas de laboratório é absolutamente fundamental que os alunos tenham um feedback imediato daquilo que estão a fazer, até porque, se não for esse o caso, poderíamos ter alguns acidentes no laboratório. Portanto, há que ter o cuidado, por um lado eles têm, por exemplo, no laboratório tem uma componente em que têm de montar um determinado conversor, obviamente que eu costumo verificar sempre as ligações para evitar surpresas desagradáveis e depois, obviamente que eles tiram os resultados e eu dou-lhes imediatamente feedback se os resultados que estão a obter são aqueles que são esperados ou não e faço-lhes também perguntas. Quando vejo que os resultados não são aqueles que obviamente seriam esperados, pergunto-lhes se para eles os resultados fazem sentido ou não. Ou seja, questiono para eles pensarem um bocadinho sobre o assunto e verem se aquilo que estão, para terem, ao fim e ao cabo, para terem um espírito crítico sobre aquilo que estão a fazer, para verem se os resultados fazem sentido, não fazem, se não fazem, porquê, se são eles que estão a medir mal ou se realmente há qualquer problema com a montagem que fizeram. Eu acho que é importante eles terem a capacidade de desenvolverem o raciocínio e terem a capacidade de serem eles próprios a chegar à solução. Obviamente que eu vou dando pistas, mas fico muito satisfeita quando verifico que os alunos sabem pensar e conseguem por eles próprios, com os conhecimentos que entretanto já adquiriram, conseguem chegar à solução. Eu acho que grande parte do sucesso se deveu aos alunos sentirem que da minha parte havia uma grande disponibilidade realmente para tirar dúvidas e se deveu também uma grande motivação da minha parte, um grande empenho. O empenho com a motivação, com a cuidado, a preparação das aulas, com o rigor que é importantíssimo. E por outro lado, os alunos sentirem que eu estava realmente motivada e que estava disponível para tirar dúvidas sempre que necessário. Não gosto muito de dar conselhos porque as pessoas são diferentes e fazem as coisas de forma diferente, dão aulas de forma diferente e essa diferença julgo que também é extremamente enriquecedora para os alunos, ou seja, não tem de haver uma fórmula que sirva a todos, porque as pessoas são naturalmente diferentes e é enriquecedor para os alunos também contactarem com estilos diferentes, com pessoas diferentes. De qualquer forma, eu julgo que nesta, como em qualquer outra atividade, eu acho que é muito importante a motivação, o empenho, a dedicação e julgo que, no fundo, é essa atitude e essa motivação que fazem a diferença. Eu digo que não há milagres, ou seja, é muito difícil
fazer esse equilíbrio e para que consiga na minha atividade coexistir essas três componentes, ou seja, a componente de docência, a componente de investigação e a componente também de gestão, é necessário uma gestão muito, muito apurada do tempo. E por vezes também sacrificar os meus tempos de lazer e os meus tempos de descanso, por vezes, que infelizmente são muitas vezes. E só dessa forma realmente é possível conseguir conciliar essas três facetas da carreira universitária.